Bom dia, meu nome é Cristina Castilho Martins, eu sou aluna do Instituto Federal do Mato Grosso, campus Alta Floresta, Centro de Referência Paranaíta. Eu vou falar juntamente com as alunas Camille Ribeiro, Vanessa Schoninger e Mabel Pavarim. A gente vai falar sobre ecologia dos vertebrados, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações estabelecidas entre os seres vivos e deles com o meio ambiente em que vivem. Essa palavra é derivada do grego e é a junção da palavra oikos e logos, que significam casa e estudo. Isso faz referência ao estudo da casa desses organismos que vivem no planeta. O termo ecologia foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel e existem duas divisões. A autoecologia, que é o estudo voltado para um organismo e uma espécie, e a cinecologia, que é o estudo voltado para um grupo maior de organismos e suas associações. A ecologia é importante por vários aspectos, principalmente pela criação de planos para preservação desses organismos, também a criação de modelos para a previsão do futuro deles, e principalmente pela compreensão de obras que poderiam afetar esses organismos no meio em que eles vivem. De maneira resumida, animais do grupo de vertebrados são os que possuem coluna vertebral, ou seja, é um conjunto de ossos ou vértebras arranjados de maneira funcional. Essa estrutura ela é muito boa, pois protege os órgãos desses animais e faz com que eles sejam maiores. Porém, abre uma exceção que também existe animais do grupo vertebrados que são bem pequenos. Além disso, eles são divididos em grupos, sendo mais preciso em 5, né? Sendo eles peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Exemplo de peixe, eu posso dar o tubarão, o cavalo marinho e a sardinha. De répteis, pode ser a cobra, o jacaré ou a tartaruga. E aves, pode ser a galinha, o pinguim e o papagaio. Mamífero, a baleia, cachorro, gato, golfinho e leão. Em mamíferos, eles podem ser separados entre aquáticos e terrestres, né? Já que uns vivem entre a água e o outro vivem no solo. Anfíbios podem ser o sapo, a rã ou a salamandra. As características dos vertebrados são coluna vertebral e medula espinhal. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e também a medula espinhal. Temos também o sistema muscular, que é composto pelo músculo estriado, esquelético cardíaco e liso, e também o esqueleto interno. Esses animais possuem tecidos, sendo eles conjuntivo, muscular, nervoso, epitelial e vascular. A respiração também desses animais, ela é feita, dependendo do animal, por meio de brânquias, que é a respiração branquial, ou por meio do pulmão, que é a respiração pulmonar. O corpo dos vertebrados é composto por camadas de pele, que é conhecida como derme, a camada interna, e epiderme, a camada externa. Os mamíferos, eles possuem camadas a mais. Antes da derme vem a hipoderme, que é responsável pela manutenção da temperatura corporal. É como se fosse uma camada de gordura que regula a temperatura do corpo dos animais. Muitas pessoas acham que o sistema digestório de um animal vertebrado é completamente idêntico ao sistema digestório do homem. Mas não. O sistema digestório de um mamífero herbívoro é totalmente diferente de um sistema digestório de um onívoro e de um carnívoro. Isso acontece por causa que depende do alimento que o animal consome plantas, ele vai ter a digestão muito mais lenta do que um animal que consome alimentos de origem animal. Sistema digestivo do peixe. Os peixes não possuem glândulas orais, eles possuem glândulas mucosas. Eles também possuem o esôfago, que é um esôfago curto, e o intestino. Seu esôfago e seu intestino são quase do mesmo tamanho. Sistema digestivo dos anfíbios. Os anfíbios possuem um intestino curto e o intestino com variações.
Se esse anfíbio for aquático, ele não necessita de nenhum tipo de glândula, principalmente a glândula oral, pois ele já vai ingerir o seu alimento com água. Os répteis possuem glândulas orais, palátinas, labiais, linguais e sublinguais. As aves possuem esôfago, estômago, proventrículo, intestino grosso e intestino delgado. Elas não possuem as glândulas labiais pelo fato de elas terem ausência de lábios, elas têm bicos. Como já dito anteriormente, os animais vertebrados são divididos em 5 grupos e cada qual eles escolhem o seu habitat que o melhor os conforta. Desse modo, as aves elas vivem em lugares terrestres e temperaturas quentes. Já os répteis são do clima tropical, podendo viver na terra, árvores, túneis ou na água. Já os anfíbios são da temperatura mínima, ou seja, eles preferem o frio. Desse modo, eles se adaptam melhores em locais úmidos e perto das matas. Os mamíferos tanto podem ser do local terrestre, né? Ou como na água, em mares ou em rios. Desse modo, eles preferem climas quentes ou terrestres, parecido com as aves. Já os peixes, eles são de animais que dependem muito da raça, pois algumas são propícias em águas quentes e outras em frio. Muitas pessoas acreditam que que a extinção significa apenas perder espécies. A espécie estava ali e já não está mais, por serem espécies lindas ou por serem espécies raras. Mas não, a extinção está muito além disso. Ela é, na verdade, a gente perder espécies que exercem papéis muito importantes na nossa ecologia. Existem estudos que apontam que aproximadamente existem 436 espécies diferentes que estão em grau de ameaça de extinção. Entre essas espécies que estão em ameaça de extinção, as mais conhecidas são o tatu canastra, a onça pintada, o veado campieiro, a baleia azul e a arara vermelha. Dentre elas, 8 espécies foram consideradas em extinção, sendo elas a perereca verde do riacho de Paranapiacaba, o boi-de-ão rabo de forquilha, peixe surubim do Paraíba, badejo tigre, o badejo sirigado, tubarão-limão, cação-lixa e o peixe-serra. Além desses, o mico-leão preto está em alerta vermelho, considerado em perigo. Bom, vou falar sobre as principais diferenças entre os vertebrados. As principais diferenças entre eles são as suas capacidades. Mesmo sendo vertebrados, eles têm suas separações. As aves, por exemplo, elas são mamíferos, porém têm os ossos delas, principalmente o da asas, que é o que faz elas conseguirem voar, tem pequenos furos, tornando elas um pouco mais leves para que elas consigam pegar voo. Diferente de um elefante, o elefante tem um peso super elevado, porém também considerado mamífero. Também dos peixes, que o seu pulmão tem uma função que faz com que ele consiga respirar debaixo da água. Diferente também dos pássaros e do elefante, da vaca, do cavalo, todos esses outros mamíferos. E a importância ecológica desses vertebrados, qual seria, né? Eles fazem o controle biológico, eles ajudam muito no controle, né, de algumas pragas, como principalmente aquelas lagartas, eles comem muito, né? Principalmente as aves, né? E também elas fazem a propagação de plantas pelas suas fezes. Quando o passarinho ele faz cocô, sempre se ele tiver comido alguma fruta ou qualquer outro, né? Principalmente as aves, né? E também elas fazem a propagação de plantas pelas suas fezes. Quando o passarinho ele faz cocô,
Sempre se ele tiver comido alguma fruta ou qualquer outro vegetalzinho que tenha semente, quando ele fizer o cocô, a semente que tem no cocô dele vai brotar, vai germinar e vai gerar outra planta, ajudando até no equilíbrio do meio ambiente, né? Eles fazem parte da cadeia alimentar, se comportando como consumidores primários, secundários, terciários e quaternários.